Eu, por exemplo, tenho gastrite, doutor, mas está controlada. Tá? Porque eu obedeço o que você manda. Eu como direitinho, me exercito, então tá tudo sob controle. Tá sempre magrinha. Muito obrigada, mas tem muita gente em casa sofrendo, porque às vezes é uma dor, às vezes é uma queimação. Verdade. E a gente tá vendo ali que tem uma cama montada, já temos até o nosso modelo preparado. Quem é? Tá dormindo ou tá acordado? É o Edu? Não, tô acordado, mas assim, alguém tem que se sacrificar aqui no programa, que seja eu. Não quero expor a Cris, o Celso, nada, por isso que eu tô aqui deitadinho, entendeu? Ah, entendi. Ele não quer expor a gente, então ele tá dando uma descansada ali em nosso nome. Muito obrigada, viu, Edu? Nada, imagina. Mas ele tá ali na cama, ele tá com um travesseiro anti-refluxo, não é isso? Tá, esse é um travesseiro especial, Cris, que antigamente não existia esse tipo de travesseiro. Então a gente pedia para as pessoas dormirem normalmente ou virada do lado esquerdo. Geralmente quando a pessoa dorme do lado esquerdo, em cima do braço esquerdo, ela tem menos refluxo. Por quê? Porque a posição do estômago protege o refluxo e você enche mais o pulmão direito quando você está dormindo do lado esquerdo, né? Entendi. Quando você está dormindo do lado esquerdo, o pulmão esquerdo não ventila bem. E você não deve isso do lado esquerdo. do lado de cá. Aqui, ó, assim. Você diminui o refluxo. E outra coisa importante, se a câmera pegar, vocês vão ver que a cama que o Edu está dormindo tem mais ou menos de 20 a 30 centímetros mais alta do que o normal. A gente colocou lá os livros, ou você pode colocar, está vendo o programa agora? Você pode colocar livro, pode colocar lista telefônica, umas madeirinhas, uns tijolos para levantar a elevação. Com isso, o líquido que você come, ele tende a descer. E outra coisa importante, o Edu, se ele jantar às 8 horas da noite, ele deve ir para a cama depois das 10. Você tem que esperar geralmente 2 horas no mínimo para ir dormir depois do jantar. Qualquer pessoa pode ter refluxo ou só quem Qualquer tem alguma pessoa. doença de Não, estômago? qualquer pessoa pode ter refluxo. E esse tipo de travesseiro, para terminar só essa matéria aqui, você vê que o ângulo dele, ele começa estreito aqui e vai alargando. Assim a pessoa coloca aqui e olha aí, fica mais elevada. A dica é o tronco ficar mais elevada que a linha do abdômen, que é a linha do quadril. Com isso, todo o líquido tende a ficar nessa altura, né? E evitando de subir. Doutor? Inclusive, tem pessoas que roncam. Eu não sei se o Edu, você ronca, Edu? Eu acho que não, a Dani não reclama. A Dani não reclama. Celso, cadê o Celso? O Celso tá aqui, vem cá, Celso, Celso, vem cá. Eu ronco. Ronca. Mas então, esse é o problema. Você ronca à noite. Esse líquido sobe, para na corda vocal e não deixa você respirar. E a outra dica, não deitar de bruços. Pessoas que dormem de bruços, só a pressão do colchão no abdômen faz o líquido voltar. Mas por que ele volta? É por causa disso aqui, Cris, olha aqui. Aqui a gente vai mostrar a anatomia do esôfago. E essa anatomia do esôfago, vocês estão vendo aqui agora, esse aqui é o esôfago por onde desce a comida, ó. Tá? O esôfago, a hora que termina, começa o estômago. Tá vendo a divisão do esôfago? Estômago, perfeito? Perfeito. Só que aqui o certo, olha, é assim que acontece. Aqui tem uma válvula. Uma válvula. Tanto que a gente pode Que comer, é uma válvula. Ela fica aí, Essa aqui chama-se região do hiato. Hiato, tá bom. Por isso que quando a pessoa tem fala hérnia de hérnia de hiato. hiato. Então o que acontece? Tem essa válvula aqui. Quando você come, você pode comer uma feijoada e virar de ponta cabeça, que a comida não vai voltar. Certo. Só que as pessoas obesas, as pessoas grávidas, vou abrindo agora, as pessoas grávidas, obesas e as que têm predisposição genética, essa válvula deixa de existir. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou sobre predisposição genética. Logo, um pouquinho antes da gente entrar no ar, eu avisei pelo Twitter que o senhor ia estar aqui, ia participar do programa para falar sobre esse assunto. E uma moça me mandou a seguinte pergunta. E a criança que tem refluxo, ela vai ter a vida inteira? Vai. A criança que vai ter refluxo é porque esta válvula que a criança tem, essa válvula pode estar disfuncional. Disfuncional. Ela existe, mas ela não está funcionando. E tem cura? Tem cura. A cura é assim, é a cura clínica, que você faz os regimes que a gente vai fazer. Tá bom. Deixar a criança ou o adulto sempre com peso abaixo, não deixar ficar obeso. Tá bom. Tomar remédio, porque o remédio vai fazer com que as células do estômago parem de produzir ácido, que é o chamado inibidor da bomba de próton. Hoje em dia a gente só fala muito nisso. E tomar muito cuidado com a posição que dorme. Agora, se nada disso resolve, o cirurgião tem que operar. O cirurgião tem que fazer uma cirurgia plástica chamada funduplicatura. Ele faz uma tipo de uma rafia, ele dá uns pontos aqui e o esôfago volta a ficar com a válvula funcionante.
Porque o grande problema é esse que a gente falou. Olha, aqui tem o estômago, ó, a comida sobe, vai para o pulmão. Às vezes está cheio de gente que tem bronquite na rua, que está tossindo, pensa que tem problema no pulmão e não é. É refluxo. Às vezes a tosse é um sinal de que você está com problema de refluxo. Às vezes você está falando muito rouco também. É esse ácido aqui, Celso, ele sobe, entra pela traqueia, vai até o pulmão, esse ácido clorídrico do estômago, e irrita o pulmão e dá bronquite. Então, está cheio de gente que está vendo o nosso Hoje em Dia agora, que tem problema pulmonar causado por refluxo. Que poderia tratar o refluxo e evitar os outros problemas. E outra coisa, a gente estava falando da hérnia de hiato, né? Isso. Porque a hérnia de hiato é quando o estômago, que vocês estão vendo aqui, sobe para cima e invade essa região aqui. Então predispõe o ácido a ficar corroendo o esôfago e dá uma doença chamada esofagite. Tanto que existe o esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett é quando você faz uma endoscopia, que é um exame que tem que ser feito para quem tem essa doença. E essa endoscopia entra aqui dentro, faz biópsia. Aqui vocês estão vendo uma bactéria, que é a Helicobacter pylori, que a gente já fala nela. Mas voltando a falar da hérnia de hiato, a hérnia de hiato acontece porque o estômago sobe um pouquinho aqui. E o tratamento é clínico e cirúrgico também. Doutor, Oi, Edu. muitas vezes as dores que a gente tem aqui embaixo no estômago são confundidas com dores no peito. Tem gente que acha que está tendo até uma parada cardíaca. É muito importante você falar. Porque a dor que tem aqui no estômago, a gente deixou aberto aqui, porque olha só, o estômago e o coração estão muito próximos um do outro. Então, às vezes, você tem uma dor no peito, pode ser um infarto. E às vezes você tem dor no peito e pode ser gastrite e úlcera. Aí você fala, como é que eu vou separar uma coisa da outra? É o médico que vai. Então é assim, não, mas assim, duas dicas importantes para quem está vendo o programa. Primeiro, eu estou fazendo esporte, estou fazendo ginástica, subo escada, tenho uma dor no peito. Isso mais fala a favor de dor do coração. Então, dor do coração é quando é precipitado por algum esforço físico. Já a gastrite e a úlcera é quando eu como alguma coisa, ou fico muito tempo sem comer. Então, quando eu como, por exemplo, o almoço e tenho aquela dor no peito, isso fala mais a favor de uma úlcera ou gastrite. Doutor, agora tem o inverso também, que às vezes uma dor de estômago pode indicar um infarto. Pode. É por isso que eu estou falando. É que às vezes você pode estar tendo um infarto e as pessoas pensam que você está com uma gastrite. Então, toma remédio para estômago, remédio para gastrite. E você, na verdade, está tendo um infarto. Então, quando você tem dor no peito, vá imediatamente a um hospital. Ligue para o seu médico, mas não fique em casa querendo tomar chazinho, remedinho, que você pode estar tendo um infarto. E essa coisa é importante. Então, geralmente, quando você come e tem uma dorzinha no estômago, problema gástrico. Desculpa. E quando eu estou fazendo algum tipo de atividade física, dor mais relacionada ao coração. E, doutor, muitas vezes as crianças têm dor aqui na base do intestino, certo. aqui, né? Que para a comidinha, alguma coisa. Aquela história de fazer a massagem abdominal aqui... Funciona muito, porque a criança come... E a digestão é dificultada, porque a criança come de tudo, às vezes, né? Não tem muito o quê. Então, tem critério até pedra se deixar. Então, aqui o intestino que vocês estão vendo, eu também. Se eu fizer uma massagem em cima do intestino, em cima da barriguinha, ou colocar compressa, a cólica e a dor melhora bastante. E você não precisa nem tomar remédio. Então, isso é uma coisa caseira. Tá. Mas eu queria voltar a falar dessa bactéria aqui, que é a Helicobacter pylori. Essa bactéria, às vezes dá dor, às vezes não dá dor. Às vezes você faz endoscopia, ela aparece, não precisa tratar. Porque metade das pessoas que têm Helicobacter não precisa tratar. Ela vive ali? Ela vive ali em equilíbrio colega, é isso? com você. Agora, a Cris está no trânsito. Estressada, nervosa, agitada. O Edu está cheio de coisa para fazer. O Celso, por exemplo, se ontem ele foi comer alguma coisa lá, meteu o pé na jaca, como a gente fala. Ele descobre o que tudo que eu faço acontece? errado. Olha, aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Um estômago de uma pessoa normal, que não tem absolutamente nada. Olha o que acontece. O verde é a comida. A comida entrou no estômago, o estômago fez a digestão e não aconteceu nada. Agora o Celso foi lá, tá nervoso, agitado, fuma muito, porque o cigarro também não. Tô brincando com você. Essa parte Mas não. a pessoa fuma muito, é estressada e tem umas dores fortes. Certo. O que a pessoa faz? Ela vai comer, né? Vai comer uma feijoada ou vai almoçar. Olha o que acontece. A quantidade de ácido que sai no estômago é muito grande. Então, aqui é um estômago doente e aqui é um estômago normal. Esse estômago doente está produzindo muito mais ácido e esse ácido em excesso
vai lesar essa mucosa do estômago e do esôfago. Ele vai ficar brigando aqui, é isso? Vai ficar brigando. Tá. E ele faz um buraco aqui. Esse buraco é a gastrite, esse buraco é a úlcera. Uau. E pode ser do estômago ou do duodeno. O duodeno é logo após o esôfago, o estômago já é o duodeno. Agora, por que quando a gente fica nervoso, a gente tem gastrite? Porque a hora que você está nervoso, o cérebro manda um impulso para o seu estômago e o estômago libera ácido clorídrico. Tem um nervo chamado nervo vago. E esse nervo, ele passa pelo pescoço, vai até o estômago. A hora que você está nervoso, esse nervo chega no estômago e fala, libera ácido aí porque eu preciso. E ele libera, só que o estômago está vazio. Está vazio. Então... E esse ácido fica, como a gente mostrou aqui agora, borbulhando. No lugar dele corroer os alimentos, ele fica corroendo a pele. Ele come você mesmo. E come o esôfago também, come o estômago e come o duodeno. Então, quando você faz uma endoscopia, você vê inflamação aqui no esôfago, inflamação aqui, às vezes até buraco. E o duodeno também. Bom, isso quando o estômago está vazio. Então vamos deixar o estômago cheio? Vamos deixar o estômago cheio. Com coisa boa ou coisa ruim? Bom, não sei. Depende do dia da semana. Se for domingo, enfim, vamos lá. Então aqui é o seguinte, essa mesa é para representar coisas que você não deve comer quando tem algum problema de estômago. Quando você não tem problema nenhum, não tem problema. Você, por exemplo, chupar uma laranja, chupar um limão, uma limonada, não tem problema. Agora, quando você tem gastrite, úlcera e esofagite, evite essas coisas que vocês estão vendo. Primeiro, vamos lá, cerveja e uma caipirinha ou um uísque ou um vinho. Por quê? Bebida alcoólica. Aumenta mais a liberação de ácido clorídrico. Esses embutidos aqui, uma linguiça, salsicha e frios em geral, aumentam também a produção de ácido clorídrico. No caso dos embutidos, é por conta da gordura, por conta do sal também? De tudo isso daí que você está falando. Todos chegam no estômago e já liberam ácido clorídrico. É um veneno. Frutas ácidas. Exemplo, abacaxi. Muito ácido. Muito. Daqui a pouco a gente vai falar que frutas que você deve. Tá. Outra coisa, condimentos em geral, como por exemplo, mostarda, ketchup, pimenta. Tudo isso, tem pessoas que comem tudo junto, né? Doces em geral, faz muito mal para quem tem úlcera e gastrite. Pimenta, comidas gordurosas e frituras. E, finalmente, as bebidas gasosas. Qualquer bebida gasosa. Água com gás faz mal? Muito mal. O gás entra no estômago, dilata o estômago e predispõe a gastrite, a úlceras. E outra dica importante no programa: evitem comida muito gelada e comida muito quente. A gente está cansado de ver pessoas que têm gastrite. Eu vou tomar um sorvete. Tomou um sorvete, vai queimar mais. Porque o frio e o calor, sopa quente. Eu tô com dor de estômago, vou tomar um chá quente. Vai piorar a sua gastrite. Os extremos são ruins. Os extremos são ruins. Vai no morno. Vai no morno. Ou então vai na temperatura ambiente. Tá. É melhor, temperatura ambiente. Doutor, muitas vezes a pessoa, a gente está explicando a história do estômago ali. Sim. A gente falou da água com gás, do refrigerante. Muitas vezes as pessoas sentem qualquer coisa e tomam sal de fruta. Pode ser pior em alguns casos, então? Então, o sal de fruta tem uma substância chamada bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio é alcalino, tem um pH muito alto. E se você toma qualquer coisa alcalina, vai neutralizar a acidez. Mas aquele gás que está saindo, ele não te faz bem. O que faz bem é o bicarbonato de sódio que está presente naqueles sais que você conhece o nome. E há outros medicamentos que têm bicarbonato de sódio, mas que não têm esse borbulhamento. Porque antigamente a gente tratava. Eu tenho 35 anos formado, eu já passei por várias fases do tratamento. É que não parece ter essa cara de menino. Não vai pagar consulta. Mas o que eu ia falar é que a gente já passou por várias fases do tratamento. Antigamente a gente dava só coisas brancas que a pessoa tomava, eu não posso falar o nome, mas tipo Malox, Aldrox, tudo é alcalino. Até hoje em dia tem no mercado isso. Mas o tratamento mais coerente são os inibidores da bomba de próton. O que é isso? Não deixa sair o ácido da célula. E a pessoa fica sem ácido no estômago. Também precisa saber como Tem gente se que usa. tem que tomar remédio o resto da vida, doutor, para proteger o estômago? Tem sim. Tem pessoas que precisam tomar para o resto da vida esse inibidor de bomba de próton à base de omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol. E se a pessoa tomar esse medicamento e fizer a alimentação correta, ela leva uma vida normal? E às vezes até para de tomar o remédio depois, Celso. Quando arruma a alimentação. Porque você não pode esquecer, comer a cada 3 horas, pouquinho, comer a cada 3 horas, pouquinho, para o estômago fazer a digestão e ficar magro. Não pode ter
Barriguinha. Chocolate, café, chá. Todo mundo pensa, eu vou tomar um chazinho porque o meu estômago tá ruim. O chá libera codeína e o café tem cafeína. E essas inas da vida é que estimulam o estômago a produzir muito ácido e você passar mal. Então, não tome café, chá, porque vai piorar. Aqui, se a gente fosse, sei lá, tentar comer essas coisas que a gente gosta, Você vai piorar. Então, vamos dar uma solução para elas? Por exemplo, a fritura. Ao invés de comer frito, comer assado. Ou grelhado. Ou grelhado. Ou assado, grelhado Cozido. ou cozido. Tá. Cozido, obrigado. Trocado. É isso aí, cozido. Então dá pra gente fazer isso com os alimentos, vai absorver muito menos gordura. Dá, mas você toma cuidado, Evita. por exemplo, com certos batata. tipos de coisa pesada. Por exemplo, o quibe. Quibe, a gente sabe, você que é um excelente chefe, que para fazer o quibe, às vezes você põe coisas no quibe como mostarda, maionese, ketchup, que isso é que faz mal. Você tem razão, muitas vezes na preparação, Celso, a gente vê lá, batata você pode fazer ela assada, mas ela já foi pré-frita. Então ela contém o óleo ali. Isso. Ou, por exemplo, uma receita de um salgadinho que já foi pré-frito, daí o ideal é você fazer em casa e fazer assado. Né? Mas é difícil, porque isso aqui, uma olhadinha aqui, coisa de louco. E depois a caipirinha, né? Vamos ver o que é bom, então, a gente Agora, comer. você que tem gastrite, úlcera, hérnia de hiato, esofagite, tudo que termina em ite na região do estômago, procure sempre optar por bolacha de água e sal, bolacha de maisena, massas, geralmente massas sem molho de tomate, que o molho de tomate é o inimigo número 1 do estômago. Olha aqui tem mandioca, batata, arroz. Você pode optar por estas frutas que estão aqui, olha, por exemplo, uma mamão, maçã, pera, caqui, abacate, melão, são frutas leves que não vão liberar ácido clorídrico. O pão francês, os legumes que você pode fazer assado, grelhado, como a gente acabou de falar. Doutor, uma preferência, o senhor colocou o pão branco aqui, pão integral, então é melhor evitar? Não, você pode comer o pão integral, não tem nenhum problema. Pão integral não é bom para quem tem, por exemplo, diverticulite, que são outras doenças que a gente vai deixar para um outro capítulo aqui no Hoje em Dia. Intestino, mais para baixo um pouquinho. Mais um pouquinho, são as doenças do intestino, Tá com o diverticulite. Aqui são os verduras e legumes, não tem nenhum problema. E, finalmente, a gente deixou para falar um pouco sobre o leite que está aqui. Isso é importante. Porque quem tem gastrite vai pensar que vai tomar leite, o leite é bom. Cuidado, o leite gelado vai piorar a sua gastrite, vai piorar a sua úlcera. Então, o leite, na temperatura ambiente como ele está aqui, você pode tomar o leite, não tem problema. Queijo, ricota. E aqui tem carne vermelha, carne branca, sempre grelhada, assada ou cozida. Peixe cru. Olha, nada que é cru é muito bom para o ser humano. Nada que é cru. Primeiro, que aumenta o risco de infecção. Tem uma série de bactérias que adoram ficar no alimento cru. Então, se você gosta de comida japonesa, como você queria falar isso, pode comer desde que você saiba quem faz e de onde vem o seu peixe. Porque a gente já viu muito caso em pronto-socorro comendo coisas cruas. Verdura e legumes crus, difícil digestão. Então, para quem já tem problema no estômago, no duodeno, no esôfago, é evitar coisas cruas. Melhor cozido? Cozido sempre. Olha. Por exemplo, uma fruta. Eu estou com o meu estômago ruim, eu não vou comer uma fruta crua. Vai demorar mais tempo para digerir. Então, o Edu depois dá a receita. Fazer uma maçã no forno, uma maçã assada. E a uma casca? pera assada. Casca tudo a casca bem. é indigesta. Por isso que é bom fazer assada. Porque a casca assada, ela perde a casca tem uma série de substâncias que não deixam o ácido fazer a digestão. Então precisa tomar muito cuidado. O senhor colocou queijo ricota, queijo branco só? Queijo branco só. Queijo amarelo é gordo e o queijo amarelo é gordo, aumenta o colesterol e faz mal para o seu estômago também. Então sempre prefira esse tipo de alimentação. Cuidado com o molho de tomate, eu vou repetir. Molho de tomate cai no estômago e aumenta imediatamente a liberação de ácido clorídrico e você vai ter dor. É verdade, você está falando, muitas vezes a gente prepara o tomate, a gente percebe a acidez na hora de comer. Então a gente põe um pouquinho até de açúcar para tirar um pouquinho da acidez. E os molhos com salada, os condimentos, muitas vezes tem o vinagre, né? Boa sua questão. Se você tem gastrite e sofre do estômago, qual é o melhor tempero para a gente fazer uma salada? Azeite e sal. E pouco sal.
Porque o sal grosso também aumenta a gastrite. Churrasco, por exemplo. O cara acaba com o meu churrasco, viu? Doutor Strosser, Sal grosso e tal. muito obrigado, viu? Dicas É um prazer. sensacionais. É um Segunda-feira a gente prazer aprende com vocês. muito aqui, né, Edu? Com certeza, e doutor, aproveitando todas as dicas que o senhor está dando aqui, a receita de hoje tem a ver também com o nosso assunto aqui. Caldo verde, um caldo verde fácil de fazer. Nesse caldo verde a gente vai fazer com batata cozida. Cozida. E depois tem um caldo de cenoura, que a gente vai fazer com a cenoura Cozida.